Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. A partir de agora você acompanha as principais notícias e os destaques da última semana. Vamos juntos! No Rio de Janeiro, muitas empresas têm crianças como sócios. Tudo não passa de um golpe. O CPF dos menores são usados sem o conhecimento deles, que acabam descobrindo dívidas muito tempo depois. Um levantamento mostra que atualmente 166 empresas funcionam no estado do Rio, com sócios entre 2 e 16 anos de idade. Crianças que, em muitos casos, têm seus CPFs usados por adultos sem consentimento, até por não terem idade para discernir, e que correm o risco de se endividarem sem nem saber. No Brasil, menores de idade só podem ser incluídos como sócios de empresas com autorização dos pais. A legislação não prevê pontos específicos para impedir que o CPF de uma criança seja usado dessa forma. Ao atingir a maioridade, os jovens acabam responsabilizados por dívidas trabalhistas e tributárias. Muitos pais acabam fazendo isso acreditando que estão protegendo a família, devido o próprio nome estar sujo, mas acabam atrapalhando o futuro financeiro dos filhos. Os especialistas pontuam que não há no Brasil uma legislação que proteja o menor de idade nesse aspecto. Para evitar mais casos como esse, eles sugerem uma alteração na lei. Um traficante brasileiro foi preso em flagrante no interior do Paraguai. As autoridades acreditam que o destino das drogas seria o Brasil. Os agentes da SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, foram cumprir um mandado expedido pela Justiça em uma propriedade rural, quando encontraram uma mega estrutura do narcotráfico. Foram 322 gramas de cocaína, 3 toneladas de maconha, além de uma estrutura para a produção de um derivado da droga, modificado para aumentar o teor psicoativo. Foram achadas ainda 35 garrafas de gás butano, maquinário industrial e insumos químicos utilizados no processo de transformação da maconha. En el lugar se trabajaba como una especie de laboratorio en modificación de esta marihuana, apuntaba a la famosa marihuana wax o la ice, que es una especie de gel de la marihuana que se hace ya con ciertos conocimientos químicos. Fueron incautadas muchas evidencias relacionadas a ese tipo de procesamiento de marihuana, bidones, tubos de ensayo, esencia para darle sabores y olores también a la marihuana. El destino final de esto obviamente es Brasil, porque es en Brasil en donde se consume mucho esta sustancia. No local também foi apreendido um arsenal de guerra com armas e munições de grosso calibre, carregadores especiais, equipamentos de apoio ao armazenamento, uma caminhonete, rádios de comunicação, um moinho industrial, placas falsas de veículos fabricados do Brasil e diversos documentos. O brasileiro Antônio Carlos Vitória, de 52 anos, foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. A propriedade alvo da ação fica localizada na região da Colônia Nova Conquista, no município de Itaquiri, no departamento de Alto Paraná, que é o estado paraguaio mais populoso. Essa região fica a cerca de 100 quilômetros da fronteira com o Brasil, no estado do Paraná. A capital do departamento é, inclusive, Cidade del Este, município paraguaio ligado ao brasileiro Foz do Iguaçu pela Ponte da Amizade. E quase 600 toneladas de maconha já foram retiradas de circulação na Operação Nova Aliança 52, realizada em conjunto por forças de segurança do Paraguai e do Brasil. 6 dias após o início da Operação Binacional Nova Aliança 52, as forças antidrogas do Paraguai e do Brasil realizaram mais um golpe estratégico contra organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas na região do estado paraguaio de Amambai, que fica na fronteira entre os dois países e tem como capital Pedro Juan Caballero, cidade gêmea da brasileira Ponta Porã. Segundo a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai, os esforços em conjunto com a Polícia Federal Brasileira se concentraram principalmente nas cidades de Itapopó, Ombu e Cerro Coachá, onde 194 hectares de cultivos ilícitos foram eliminados e quase 8 mil quilos de maconha pronta para distribuição foram destruídos.
Além disso, 66 acampamentos usados como bases logísticas e de armazenamento foram desmantelados, enfraquecendo diretamente a infraestrutura criminosa. A quantidade total estimada de drogas retiradas de circulação é de 589 toneladas. Isso representa uma perda econômica estimada em 18 milhões de dólares, cerca de 88 milhões de reais. A operação, conduzida pelo Ministério Público, envolve tropas da SENAD, helicópteros da Força Aérea Paraguaia e a Polícia Federal Brasileira. Nos próximos dias, a operação intensificará os ataques à produção e ao tráfico de maconha na fronteira entre os dois países. Destacando una vez más, y como siempre, el trabajo coordinado que se está llevando a cabo entre la SENAD y la Policía Federal del Brasil. La alianza es una operación importante para ambos países. Tal es la importancia, la determinación con que estamos llevando este operativo que no solamente lo hemos desplegado en la zona de Mambay, sino también en otras zonas como Canindeyú, por ejemplo. Es importante para ambos países por la circulación, justamente evitar la circulación del tráfico de marihuana puntualmente entre ambos países. En Paraguay se cultiva y de ahí al mercado brasileño, donde los precios inclusive se triplican, ¿verdad? Estamos hablando acá de un daño económico aproximadamente de 20 millones de dólares en esta erradicación y esa suma tiene un valor mucho más elevado en el mercado brasileño. Buscamos con esto desalentar este tipo de cultivo ilícito en la zona de Mambay. De acordo com a SENAD, a nova aliança reafirma o compromisso de ambos os países no combate conjunto ao crime organizado, sendo considerada a maior ofensiva antidrogas do mundo em termos de volume de maconha destruída em um curto espaço de tempo. E olha só, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu uma lei estadual de São Paulo que regulamentava o serviço de moto por aplicativo no estado. A decisão do ministro foi questionada pelo prefeito Ricardo Nunes. Vamos ver. O estado brasileiro que mais usa carros por aplicativo também é o estado que mais tem motocicletas rodando pelo país. Mas diferente dos veículos de 4 rodas, em São Paulo, o serviço de moto por aplicativo tem encontrado muita dificuldade para funcionar. E o motivo é a lei estadual sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, em junho deste ano, que deu aos municípios paulistas o direito de regulamentar o serviço, antes mesmo que ele pudesse entrar em funcionamento. Mas quando tudo parecia estar decidido, uma determinação de Alexandre de Moraes mudou o cenário totalmente. O ministro suspendeu a lei. Para ele, a legislação estadual pode até mesmo ser inconstitucional. Então, diante desta situação, qualquer regulamentação que tenha o município que obriga ou não o mototáxi, o motofrete a seguir, se existir uma regulamentação dentro do município, esta regulamentação é considerada como inconstitucional. Por quê? Porque a prefeitura, o município, não pode tratar desta lei. Quem pode tratar dessa lei é apenas o Congresso Nacional, que é a junção da Câmara e do Senado Federal. Apesar dessa decisão do ministro e de toda a expectativa dos motociclistas e também dos milhões de usuários de viagens por aplicativos, o serviço de mototáxi ainda não está liberado em São Paulo. Moraes suspendeu a proibição municipal, mas uma decisão definitiva ainda depende do plenário do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a opção de viagens com motocicletas segue indisponível e essa briga pela liberação do serviço ainda deve render por bastante tempo. Já quem não gostou nada disso foi Ricardo Nunes. O prefeito de São Paulo disse que a postura de Moraes é totalmente incoerente, uma vez que o próprio ministro já havia se posicionado contra o serviço de mototáxi anos atrás. De acordo com o prefeito, essas medidas visavam a segurança de todos e, por isso, o governo de São Paulo vai continuar na luta pela proibição do serviço. Dizer que, nesse momento, continua proibido o serviço de atividade de transporte de passageiros em moto, até porque tem uma decisão do Tribunal de Justiça que está dando 90 dias. São Paulo tem 1.300.000 motos. Ano passado, 483 pessoas morreram de acidente de moto na cidade de São Paulo. Então, é óbvio que esse tipo de serviço vai gerar muitos acidentes, muitos óbitos, e é por isso que nós somos contrários a essa atividade aqui, para preservar vidas, para preservar que não tenha acidentes. Presos no trânsito ou no transporte público, os brasileiros que vivem em capitais gastam quase 2 horas com deslocamentos diários.
Mais da metade dos moradores de capitais do Brasil gasta mais de 1 hora para realizar todas as atividades do dia. Apenas 7% gasta menos de meia hora. Belém do Pará e Manaus, no Amazonas, representaram os piores tempos, mais de 2 horas. Já o morador de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é quem gasta menos tempo. Mas ainda assim, a média é mais de 1h30. No Rio de Janeiro e em São Paulo, a média é parecida. O carioca e o paulistano gastam cerca de 118 minutos, praticamente 2 horas. O transporte público é a preferência da maioria dos moradores em quase todas as capitais, com predominância dos ônibus. A exceção é Goiânia, onde o carro particular é o meio de transporte mais utilizado. A maioria dos moradores das capitais se sente insegura em andar a pé, ainda mais as mulheres. Em São Paulo, o ônibus é o meio de transporte mais utilizado, mesmo com a maior rede metroferroviária do país. Para os passageiros de ônibus, a lotação e o preço da tarifa são apontados como os maiores problemas a nível nacional, mas essas queixas variam de acordo com a capital. Em Manaus, o valor é maior preocupação. A Guarda Municipal preparou uma escala permanente de plantão para garantir segurança e evitar novos episódios de vandalismo na unidade de pronto atendimento de Dourados, em Mato Grosso do Sul. A medida foi adotada após um homem entrar na unidade, quebrar alguns móveis e roubar uma cadeira de rodas. Em busca de maior segurança para servidores e pacientes que buscam atendimento na UPA, a unidade de pronto atendimento de Dourados, a Guarda Municipal irá manter agentes em tempo integral e busca evitar novos episódios de vandalismo. O comando da Guarda Municipal já realizou a escala das equipes que farão plantão na unidade. Já tínhamos reforçado aqui o efetivo, o pessoal já estava ficando de forma permanente, mas a viatura ainda deslocava em algumas situações, né? No caso, no último que ocorreu, a guarnição precisou deslocar lá no Hospital da Vida e logo após ela sair da UPA, houve aquele fato, né, onde a pessoa em surto danificou, amedrontou o pessoal. E aí nós nos reunimos, os diretores da guarda, e montamos um plano de segurança. E aí deslocamos alguns guardas de alguns locais da escala e criamos esse posto aqui para que a gente consiga ficar de uma forma mais efetiva. A medida garante a presença permanente da Guarda Municipal na unidade, com escala de plantão 24 horas por dia. Para melhorar a comunicação entre os servidores da UPA e os agentes de plantão, foram instalados botões do tipo pânico em diferentes alas. Essa ação acontece após o caso que ganhou repercussão e imagens mostrarem um homem quebrando macas, computadores, impressoras, espalhando documentos durante o ataque, furtando uma cadeira de rodas e atingindo uma mulher que passava pelo local. Foi criada uma sala que é usada pela administração. Nessa sala já existiam algumas câmeras, um monitor. E aí a gente também criou esse botão de acionamento remoto e distribuiu esse botão ao longo da unidade, sendo recepção, ala verde, ala amarela, pediatria, pronto-socorro e quando a gente tenha também o vigia, a gente deixa um botão com vigia, para que seja acionado de uma forma mais rápida. Esse mecanismo fica ali na sala, que os guardas vão permanecer também, junto com esse monitoramento. Então, qualquer pessoa, qualquer funcionário ou paciente que toque esse botão, a guarda já sabe o local que ele está sendo acionado, então a gente consegue chegar aí com uma resposta mais rápida para aquela solicitação de socorro. O comandante explica de que forma a guarda atua em situações de risco dentro da unidade, levando em consideração os casos já registrados. O funcionário que está solicitando apoio vai explicar para o agente da Guarda Municipal o que está ocorrendo e aí a gente vai, junto com esse funcionário da UPA, definir qual é a ação a ser tomada. Se é só ali uma presença para aconselhar a pessoa ali, explicar o funcionamento da unidade, se é uma ação mais enérgica, se é um acompanhamento até uma ala. E aí a gente vai analisar caso a caso e usar, né, um dos fundamentos do que nós aprendemos na nossa formação, que é o uso progressivo da força, né? A força extrema, ela é a última opção que vai ser usada, principalmente porque a gente se trata de uma unidade de saúde. O Ministério da Saúde divulgou novas recomendações para o exame de mamografia.
Agora, mulheres a partir dos 40 anos são instruídas a fazer o exame. Vamos conferir. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira a ampliação da faixa etária para o rastreamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde, SUS. A partir de outubro, o exame vai incluir mulheres de 50 a 74 anos. Antes, o limite era de 69 anos. A decisão faz parte de novas recomendações para a detecção precoce da doença. Mesmo sem sinais ou sintomas, a cada 2 anos esse grupo será chamado para realizar o exame de forma preventiva. A pasta considera que o envelhecimento é um dos principais fatores de risco para o câncer de mama e segue as orientações da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, e da Organização Mundial da Saúde, OMS, que recomendam a ampliação da cobertura para garantir diagnóstico precoce e maior chance de tratamento eficaz. As novas recomendações também trazem novidades para o público entre 40 e 49 anos. As mulheres dessa faixa etária terão acesso a mamografias, mesmo sem sinais ou sintomas de câncer, porém sem periodicidade pré-definida. No Brasil, o câncer de mama é o tipo de tumor mais comum entre as mulheres e representa a principal causa de morte por câncer nessa população. Segundo o Ministério da Saúde, em 2022 o país registrou 19 mil mortes por câncer de mama, com maior concentração no Sudeste, que somou 9.374 óbitos, seguido pelo Nordeste com 4.195, Sul com 3.340, Centro-Oeste com 1.289 e Norte com 905 mortes. Ainda em 2022, foram contabilizados 37.096 novos casos da enfermidade, a maioria entre mulheres de 50 a 59 anos, com 26,2%, mas também com incidência em idades mais avançadas, como acima dos 75 anos, com 10,1%, e em faixa etárias mais jovens, como de 30 a 39 anos, com 8,6% dos registros. E uma pesquisa aponta que cresceu o número de pessoas que usam medicamentos para a saúde mental no ambiente de trabalho. O levantamento da pesquisa Inteligência Emocional e Saúde Mental no Ambiente de Trabalho, realizada pelo The School of Life, ouviu mais de 700 profissionais de diferentes regiões do Brasil, com nível superior e idade a partir de 25 anos. E 52% dos líderes e 59% dos liderados fazem uso desse tipo de medicação em 2025. Em 2024, esse número era de 18% e 21%, respectivamente. Segundo os pesquisadores, esse salto revela um cenário alarmante que poucas empresas estão preparadas, onde cada uma dessas pessoas está vivendo um grau de sofrimento psíquico tão intenso que precisa recorrer a medicações para conseguir manter sua rotina de trabalho. Os dados revelam que 73% dos gestores e 33% dos funcionários não contaram às suas lideranças sobre o uso de medicação, evidenciando que quanto maior o cargo, menor o espaço para assumir vulnerabilidades. Por outro lado, os pesquisadores enxergam um processo de valorização de lideranças mais autênticas, que reconhecem seus limites e servem de exemplo ao tratar o tema com transparência. Ao mesmo tempo em que o assunto segue como tabu, 56% dos líderes apontam que as empresas em que trabalham incentivam que os líderes acolham questões de saúde mental e emocional da equipe, mas alegam a falta desse mesmo suporte e acolhimento para os próprios gestores. O resultado é um líder que cuida do time, porém não encontra espaço seguro para tratar as próprias questões. E nós estamos no final de setembro, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E no Brasil, o número de casos tem aumentado entre jovens de 10 a 24 anos de idade. Na contramão da tendência global
de queda no número de suicídios, o Brasil registrou um aumento de 3,7% na taxa de suicídios e de 21% nos casos de automutilação entre os anos de 2011 e 2022. Os dados mostram que, apesar do problema ser mais comum em idosos, o aumento mais significativo é entre os jovens de 10 a 24 anos, com um crescimento de 6% na taxa de suicídios e 29% nas autolesões no período analisado. Em relação aos casos globais, houve uma redução de 36% e nas Américas o aumento foi de 17%. Segundo os pesquisadores, entre os motivos principais que podem explicar o aumento de casos entre os jovens estão os fatores socioeconômicos, que impactam diretamente o acesso aos cuidados básicos de saúde, especificamente na saúde mental. Além disso, o isolamento social também é um fator de preocupação. O perfil imediatista das gerações mais recentes também influenciam na baixa tolerância a frustrações, deixando os jovens mais vulneráveis à depressão e à ansiedade. Os problemas de saúde mental são muitas vezes silenciosos, fazendo com que as pessoas que convivem com ela se isolem de amigos e familiares. Se você ou alguém que você conheça esteja passando por essa situação, procure ajuda ou entre em contato com o Centro de Valorização à Vida, o CVV, pelo telefone 188. A ligação é gratuita. E você vai ver a seguir. Brasileiros estão variando cada vez mais o local de viagens para lazer. E ainda, empresas disputam name rights do Maracanã, no Rio de Janeiro. Nós voltamos já. O brasileiro está variando os locais para onde vai em suas viagens de férias ou lazer. As passagens são compradas para muito mais estados do que até alguns anos atrás. O Nordeste segue como a principal escolha dos brasileiros para viagens de lazer e férias, consolidando-se, mais uma vez, como a região favorita do turismo nacional. Dados da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo indicam que, em 2024, a costa nordestina respondeu por quase 45% do faturamento das operadoras associadas, bem à frente do Sudeste, com 26%, Sul com 11% e Centro-Oeste e Norte com 9,5% e 8,5%, respectivamente. Embora ainda lidere com folga, a participação do Nordeste já foi maior em anos anteriores. Em 2015 e 2020, por exemplo, a região representava 70% das vendas. Nos últimos 3 anos, esse número tem se mantido abaixo dos 50%, o que demonstra não apenas uma diversificação dos roteiros turísticos pelo Brasil, mas também o fortalecimento de outras regiões do setor. O anuário destacou que, do total de 23 bilhões de reais movimentados em 2024 pelas operadoras, cerca de 5 bilhões e meio vieram do turismo doméstico e desse montante, quase metade correspondeu ao Nordeste. Entre os destinos mais procurados estão Porto de Galinhas, em Maceió, além dos estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas, que aparecem entre os líderes em vendas nacionais. Com mais de 3.300 quilômetros de litoral, o Nordeste oferece opções que vão do turismo de luxo ao ecoturismo, passando por esportes aquáticos e roteiros de descanso em praias tranquilas. Essa diversidade, aliada à gastronomia e à boa infraestrutura hoteleira, garante à região uma presença constante nas preferências do viajante brasileiro e internacional. Além da força turística, o setor tem impacto
impacto direto na economia regional. Segundo o Sudene, em 2024, o turismo nordestino empregou formalmente 433 mil pessoas, o maior número em 6 anos, representando 18,5% das vagas do setor no Brasil. O setor já corresponde a 9,8% do PIB da região. Bahia e Ceará se destacam, sobretudo pela estrutura e a localização estratégica. Mas todo o litoral nordestino segue como vitrine do turismo nacional, equilibrando crescimento econômico e desafios ambientais ligados à urbanização costeira. Clubes de desbravadores se reuniram em Dourados para o Campori, um acampamento com várias provas e brincadeiras. Vamos ver. Provas de tirar o fôlego, força, determinação, coragem e muito companheirismo. Assim foi o Campuri Heróis em Missão, que reuniu em Dourados mais de 1.000 desbravadores de toda a região sul de Mato Grosso do Sul. Nós fizemos muitas provas divertidas, está muito animado e hoje a gente vai fazer uma prova já legal. Valorosos, 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 valorosos. Nós temos 35 clubes participando de todas as regiões aqui próximas do sul e do extremo sul do Mato Grosso do Sul. Como nós trabalhamos com os clubes com atividades físicas, mentais e espirituais, nós dividimos em várias áreas. Então tem testes de habilidade em primeiros socorros, em cuidados com os animais, tem fanfarra, ordem unida, oratória. Então são atividades diversas. Aqui se torna uma mini cidade. Então nós temos cozinha, nós temos área de acampamento, nós temos banheiros, chuveiros e também a interação que eles têm oportunidade para conhecer pessoas de outras cidades com outras visões e com outras particularidades. O Campuri é um tipo de acampamento, com apresentações e competições ao longo de 4 dias de aventura. Para isso são adotadas medidas para garantir a segurança dos participantes e até um hospital com um grupo de médicos voluntários que prestou assistência dia e noite. A gente faz o acolhimento deles, né? Dá os primeiros atendimentos, os primeiros socorros e encaminha para que eles possam ficar mais um pouquinho quietinhos, né, para se recuperar para as próximas provas. Esse é o maior encontro organizado nessa região do estado, após 8 anos desde o último evento. Cada clube que participa da competição constrói uma estrutura como essa, feita de bambu, com estratégia, habilidades em fazer nós e amarras e muita criatividade. O portal identifica os grupos e também uma demonstração de como tudo por aqui é feito com o trabalho em equipe. As provas que os desbravadores fazem somam pontos para cada clube no ranking nacional e mundial, com o objetivo de serem classificados para um acampamento maior, com mais de 100.000 desbravadores, que vai acontecer em Barretos, no interior de São Paulo, no ano de 2027. Vai ser um Campuri muito grande, muito especial, é o sonho de todo mundo e para isso a gente tem que ser os melhores desse Campuri. A gente está se preparando muito, certo? A gente está numa batalha muito grande em questão de locomoção, né? A fanfarra em si é uma questão muito burocrática também, né? A gente é forte, a gente consegue, se Deus quiser, todo mundo vai, né? Eu decidi enfrentar também esse desafio, participando da prova do ralo. Vem comigo! Para estarem prontos para o desafio, os desbravadores se empenham para conquistar bottoms e insígnias, que representam cada nova habilidade que aprendem. Tem também os itens que são de colecionadores e podem ser comprados em lojinhas como essa no acampamento. E não podemos esquecer do lenço amarelo, que é indispensável e simboliza a união entre os participantes. Valoroso sem igual! Valoroso sem igual! Muito bacana. E vamos ver agora atividades terapêuticas que contribuem para o tratamento de pessoas com algum transtorno psicológico. Uma delas é o cultivo de plantas. Aqui a mão vai na terra sem dó, tudo para deixar a planta em perfeito estado e fazer com que cresça com qualidade. Assim são momentos diários na vida do José Deco, ou só Deco como ele é conhecido. E toda semana tem planta nova nesse jardim. Toda sexta-feira eu vou na coisa, compro. Aí o que não vai bem aqui eu mando para a chácara. Ontem mesmo ele levou um monte para lá. Ele estava aqui e ele me ajuda bastante, esse meu jardineiro, né? E trouxe o moedor de folha, de galho,
Aí eu tirei tudo aí. Aqui é o berçário do que eu compro. Eu deixo elas aqui na sombra até se adaptar com o sol. E aí, a hora que elas já estão podendo ir para o sol, ponho num vaso e mando para lá. Cada planta reage de uma maneira com o contrato que você dá para ela, entendeu? Isso é muito interessante. Às vezes você dá o mesmo trato para uma e para outra, e uma vai bem e para outra não. Então parece que você até sente o que ela está precisando, não. Deco já foi professor de inglês de turma grande, mas hoje se denomina estudante. Ele já está fortalecendo uma amizade com o idioma italiano. E o conhecimento dele também está em flores, ramos, folhas e até na formiga, de tanto que ele é apaixonado por plantas, que vem até de fora do país. Minha amiga americana, ela sabe o tipo de planta que se adapta bem no Brasil e o que eu gosto. Aí ela já compra no começo da primavera lá, que quando eu vou em julho, eu já chego e já vou para a floricultura. Para você ter uma ideia, eu trouxe uma mala só de adubo. Só que esse jardim renomado tem história e nem todos os capítulos são bons. Deco começou a mexer com plantas após perder alguns familiares. E aí nessa época faleceu minha mãe, minha irmã, logo em seguida veio pandemia depois, aí meu pai morreu também de Covid, e eu fiquei meio estressado de ter que, nessa chácara onde eles moravam, de não deixar ninguém chegar perto deles para não pegar Covid, essas coisas todas. E aí aquela isolação toda, né? Você não podia sair para... Eu nadava, não podia ir nadar, malhava, não podia ir malhar. Deco desenvolveu ansiedade e procurou um especialista que também deu recomendação boa. Ansiedade. Ele falou, você está com ansiedade e se você achar uma coisa que vá preencher o vazio que ficou, eu não estava mais dando aula, não estava mais socializando com as minhas vacas na fazenda, né? Aí ele falou, arranja sei lá o quê. Você já pensou em mexer com jardim? Ah, não sei, vamos ver. E aí o rapaz da chácara, como gosta também, me deu maior força, o meu caseiro lá. E foi isso que te ajudou? Foi. Cara, eu esqueço da vida. Tem vezes que quando eu viajo, você acredita que eu venho voltando, eu volto com saudade das minhas flores, sabe? Eu quero ver como é que elas estão. Eu me sinto aqui assim num oásis, sabe? Essa psicóloga frisa que, para quem passa por momentos difíceis relacionados à saúde mental, é importante buscar ajuda especializada e também enxergar no hobby um apoio para o tratamento. A terapia é algo mais estruturado, né? Quando a pessoa faz a terapia, ela pode escolher uma linha, um exemplo, ela pode ir para cognitivo comportamental, ela pode ir de uma terapia mais de base analítica, tem várias linhas, né? Então, vamos pensar nessas duas que são bastante clássicas. E existe toda uma técnica. Então, a pessoa ela vai ter uma autodescoberta, ela vai entender melhor sobre ela. Terapêutico vem aquela sensação rápida de alívio, de bem-estar, vai trazer benefícios também, só que não tem muito a ver com essa questão mais da cognição e do pensamento, essa questão mais mesmo da pessoa conseguir dar aquele tempo, conseguir lidar às vezes com uma situação difícil, ou dependendo do perfil, a pessoa tem muita dificuldade de falar, de buscar essa pessoa. Então ela pode desde conversar com as plantas, olhar o jardim, cuidá-lo, fazer caminhada, fazer uma atividade. Esse cenário que a gente está vendo por aqui não existia, era só calçada, nenhuma planta estava por aqui até o início da pandemia no ano de 2020, quando começou o interesse do Deco pelas plantas. E isso mudou justamente por conta de uma planta que ele ganhou de uma amiga importante. Essa planta é uma rosa do deserto, essa aqui, ó, que ele recebeu dessa amiga, que até hoje integra o jardim. E essa rosa do deserto tem uma característica importante, ela é resiliente, igual ao Deco. É a mesma resiliência minha. Eu acho que você tem que ser resiliente nessa vida, cara. E assim, pra mim é o hoje. O que ficou, ficou. Deco não teve preconceito ao procurar ajuda, não só de um especialista, mas de ajuda de si mesmo. É o recado que ele deixa para quem precisa. Então eu acho que você se socializar com as pessoas e você ter um hobby e largar aquele preconceito que eu também tinha de achar que procurar um psiquiatra era só um cara que estava maluco,
E hoje eu vejo que não. Na verdade, é uma ajuda que você vai encontrar de uma pessoa que conhece, vai te conhecer melhor, vai te dar o remédio que é melhor. Porque a depressão, a ansiedade, tudo é doença, cara. Não é você... As pessoas às vezes têm mania de achar assim, tipo... por que você tá triste? É que você é bobo, vamos tomar uma cerveja aí, vamos ficar bem, isso aqui. Não é isso, você não vai ficar bem. Se você tá mal e tem um momento que você vai precisar da química, não tem outra coisa. Só que a química vai te ajudar se você acrescentar outras coisas. E a primavera já começou e, com o calorão do Mato Grosso do Sul, os produtores de hortaliças precisam redobrar os cuidados. A estação marcada pelo desabrochar das flores e também da volta do calor. Fator que normalmente preocupa os produtores de hortaliças, mas que este ano, se continuar dessa forma, será de vento em popa. Quem garante é o Sérgio, um dos 260 produtores urbanos em Campo Grande e que há tempos não via a quitanda tão abastecida. Esses anos passados foi muito ruim, né? Produção. Esse ano eu consegui até produzir essa abóbora nesse pequeno pedaço de terra que eu tenho. Até essa abóbora eu consegui produzir umas 10 delas esse ano. Esse ano eu consegui produzir salsa, que fazia uns 3 anos que eu não produzia, por conta do calor, salsa e agrião, que é uma coisa assim que na terra o agrião ele é muito difícil para você produzir. Esse ano eu consegui produzir e estou produzindo até hoje. Bom também para os consumidores, pois com maior oferta, os preços ficam mais atrativos. Aqui na horta são produzidos alface, couve, cebolinha, coentro e por aí vai. Em dias de temperaturas amenas, a irrigação é ligada pelo menos 3 vezes ao dia. Agora, quando chega o calor, este número chega a dobrar. As hortaliças precisam de bastante cuidado e com esses dias quentes agora que está vindo, chega a dobrar a irrigação e tem que ter bastante cuidado para não murchar as verduras, né? Porque tem que ter muito cuidado mesmo, com bastante água. Então dobra o custo, dobra tudo. E se depender do entusiasmo desse produtor, esse ano não terá tempo ruim. Para quem gosta, é o período propício de preparar aquela saladinha. Rapaz, essa é a melhor época de consumir salada, porque tá muito quente, o pessoal vai mais na verdinha, né? Na saladinha verde, né? Isso é muito bom. E agora vamos chamar o Felipe Takahashi para falar de esportes aqui no nosso jornal. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando, e a todos de casa. É um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, e se vamos falar dos destaques da Semana do Esporte, a gente não pode deixar de falar sobre a Bola de Ouro, que causou polêmica entre os torcedores, não é mesmo? Pois é, Fernando, e para nossa tristeza, o ganhador não foi o Rafinha do Barcelona, mas sim o Ousmane Dembélé do PSG, que levou mais um desses prêmios para a França. E infelizmente, mais uma vez tivemos um brasileiro indicado que não ganhou. Mas por outro lado, Dembélé e Yamal jogaram muita bola na última temporada, principalmente o atacante francês, que conquistou a tríplice coroa e com o PSG e mereceu ser o vencedor. Eu concordo com você e com essa conquista a França subiu no ranking da Bola de Ouro de países mais vencedores. Vamos conferir como ficou a lista. O atacante Ousmane Dembélé do PSG venceu a Bola de Ouro 2025. A França agora alcança a marca de 8 troféus e empata com a Argentina como o país mais vencedor na história da premiação. Mas, apesar de dividirem o topo do ranking de premiações, França e Argentina diferem em um quesito importante: na diversidade de jogadores premiados. Pelo lado da Argentina, todos os troféus são de Lionel Messi. Já os franceses se isolaram como líderes em número de jogadores premiados, com 6 nomes, sendo eles Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane, Karim Benzema e agora Dembélé. Alemanha, Holanda e Portugal aparecem logo atrás com 7 conquistas cada. O Brasil é o 6º colocado na colocação geral, mas fica empatado com a Inglaterra e Itália. Ronaldo em 1997 e 2002, Rivaldo em 1999,
Ronaldinho Gaúcho em 2005 e Kaká em 2007 são os brasileiros que faturaram a bola de ouro. Mas é importante lembrar que até 1995, apenas jogadores europeus podiam concorrer com a honraria da France Football. Outro ponto importante é que os prêmios vencidos por Alemanha e Alemanha Ocidental foram unidos, enquanto os troféus dados a atletas da União Soviética e Tchecoslováquia contam para os países extintos e não para as novas nações que surgiram após os desmembramentos. Confira o ranking da bola de ouro por países. Na primeira colocação temos Argentina e França com 8 premiações. Em seguida, temos Alemanha, Holanda e Portugal com 7, Brasil, Inglaterra e Itália com 5, Espanha com 4, União Soviética com 3, e em sexto colocado temos Bulgária, República Tcheca, Croácia, Dinamarca, Escócia, Hungria, Irlanda do Norte, Libéria, Tchecoslováquia e Ucrânia com uma dessas premiações. E ainda falando de futebol, o Maracanã está sendo disputado por algumas empresas. E o interesse é obter o naming rights do Estádio Carioca. Como está essa situação, Felipe? Exatamente, são 3 empresas que querem obter o naming rights de um dos mais emblemáticos estádios do mundo. Vamos conferir. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, revelou na reunião do Conselho Deliberativo que existem 3 empresas interessadas na compra dos direitos do nome do Maracanã. O objetivo do encontro foi falar sobre o projeto do novo estádio do gasômetro. Por isso, BAP foi explicar que não é tão fácil a venda de naming rights de uma arena em construção, já que o do Maracanã, que é um estádio pronto, está difícil. E completou que para receber os naming rights do novo estádio, teria de fazer um desconto tão grande que poderia ficar sem nada. A atual gestão já conversou de forma breve com o governo do Rio de Janeiro sobre uma autorização para a venda dos naming rights do Maracanã. Com interessados, o Flamengo pretende avançar para ter uma proposta mais definitiva para nomear o estádio. A ideia é ter nova conversa com o governo do estado quando tiver uma oferta de fato. O movimento faz parte da estratégia de aumentar a rentabilidade do Maracanã. A estimativa é de que o Maracanã gere em torno de 200 milhões de reais por ano, em números colocados na apresentação do Conselho. Bom, Fernando, e por hoje é só, mas como de costume, domingo que vem eu volto com mais notícias do esporte. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Um ótimo domingo para você. Bom, e esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação e se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Ótimo domingo e até mais!